E aí, o futuro é mesmo promissor para as mulheres na cultura pop? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fê Pinedo e nesse Dia Internacional da Mulher, que é um dia de luta pela igualdade de gênero, eu quero conversar aqui com vocês, quero trazer um papo sobre o que a gente pode esperar do futuro aí do entretenimento, especialmente quando se fala, de cinema, de TV e de Hollywood de uma forma geral, que acaba, impulsionando a indústria do entretenimento como um todo, e a gente pode, quem sabe, ver até mudanças em outros setores, né? Será que a gente vai ter mudanças aí consistentes em relação à representatividade, uma representatividade maior, a igualdade de salários e também uma distribuição mais igualitária de oportunidades profissionais? Vamos falar sobre isso. Com os movimentos Me Too, Time's Up e também com as várias marchas das mulheres que rolaram principalmente nos Estados Unidos e contaram muitas vezes com artistas que também estão encabeçando essas campanhas, é impossível a gente não dizer que a gente está assim diante de um momento histórico, principalmente quando se fala de Hollywood. E ao mesmo tempo que tem essa luta mais dolorida aí de tirar a verdade debaixo do tapete, das vítimas virem a público falar, da polícia investigar, de repente pessoas que realmente são culpadas saírem de cena, a gente está observando diversos motivos para comemorar, vários sucessos de crítica, de grana e de público, que mostram que sim, tem um futuro promissor pela frente e que dá sim para atender e responder tudo isso que as pessoas estão pedindo, e que as mulheres também estão pedindo. Entre esses sucessos aí estão com certeza, os fenômenos Mulher Maravilha e Pantera Negra agora desse ano, e Pantera Negra também trazendo a questão da representatividade, a questão racial para a tela grande. E os donos de cinema nos Estados Unidos estão dizendo que querem mais filmes assim, porque as salas estão enchendo, as pessoas querem ver essas histórias e de fato são ótimos produtos de entretenimento, no final das contas. E no caso de Pantera Negra, as mulheres no filme, elas não são as personagens principais, mas elas são um excelente exemplo de como tratar, o gênero feminino em pé de igualdade num filme de herói, coisa que também, infelizmente, era difícil de acontecer. Só que aí tá bom, você pega esses dois ótimos exemplos, você pega os caras que já saíram de cena, já foram banidos, que não aparecem mais em Hollywood, as minas foram de preto no Globo de Ouro, a Frances McDormand deu um discurso incrível ganhando prêmios, fala, bom, tá tudo encaminhado, tá tudo certo. Calma. Ainda não. Pegando o próprio discurso da Frances McDormand como exemplo, quando ela falou para todas as mulheres que foram indicadas se levantarem, ela fez essa convocação e aí você olha e você vê que realmente o número de mulheres que foi indicado é muito pequeno diante dos homens que foram indicados e dos homens que estão sentados ali presentes e que trabalham com a indústria, trabalham na indústria, não tô falando de amigos, familiares, esposos, enfim. A gente vê que realmente existe uma questão aí que precisa ser trabalhada e que não, a gente não tá nem na metade do caminho. E aí se você leva a questão, por exemplo, para os casos de diretoras, mulheres, e elas também não recebem tantas oportunidades, se você consegue contar, em duas mãos, aí já começa a ficar meio complicado, você percebe que falta muito ainda pra gente trabalhar. E quando você fala de mulheres diretoras negras, a questão, piora ainda mais, porque a gente só lembra de cara da Ava DuVernay, que tá dirigindo agora Wrinkle in Time, da Disney, um grande orçamento, que vai sair logo mais, e da Dee Reese, que dirigiu Mudbound. Então, a gente ainda tem muito pela frente e temos muito também que lidar ainda com pessoas que vão aparecer ainda com um passado complicado, que vão ser ainda honradas com prêmios, mesmo que toda a academia, enfim, todo o mercado já esteja mais ligado nisso, tomando mais cuidado com isso. Mas ainda assim eu acredito que a gente tem que se manter otimista, porque pela primeira vez a gente está vendo muitos elementos desse jogo aí envolvidos na causa. As artistas estão envolvidas, o público está querendo e as distribuidoras estão enchendo o bolso de dinheiro e muitas vezes isso é importante sim para as coisas mudarem. É claro que nesse meio do caminho vão aparecer pessoas que não deveriam usando o broche, vão aparecer marcas se aproveitando da situação, pessoas se afiliando só para ficar bem, mas na verdade a pessoa não realmente acredita naquilo. Isso vai acontecer, só que é uma questão da gente também se manter sempre vigilante, sempre alerta, sempre ligado para que esse modus operandi aí pouco inclusivo, e pouco representativo volte a acontecer. Acho que não se pode dar passos para trás a partir de agora. Uma última coisa que a Frances McDormand falou também no discurso dela, quando ela venceu o Oscar de melhor atriz por 3 anúncios, que é inclusive uma
história muito legal, né? Se você não assistiu o filme, quer ver a crítica, enfim, vou deixar aqui no card, eu gostei muito do filme. E no final do discurso dela, ela falou Inclusion Rider. O que seria isso, né? Parece que a internet, depois do dia seguinte do Oscar, tava todo mundo pesquisando. Nada mais, nada menos que uma cláusula de inclusão. E basicamente, alguns grandes artistas poderiam, né, incluir nos seus contratos uma cláusula pedindo algumas coisas. Por exemplo, o Robin Williams usava a cláusula de inclusão nos contratos dele para pedir que pessoas sem teto fossem empregadas no filme de alguma maneira, seja trabalhando no staff ou mesmo fazendo algum tipo de figuração. Então, o que a Frances McDormand estava tentando, né, ilustrar ali naquele momento e jogar, né, a expressão para todo mundo manter isso em mente? É que sim, grandes atrizes podem trabalhar para isso e nesse ponto grandes atores também podem trabalhar para isso, também podem pedir isso em seus contratos, né? Para ter equipes mais igualitárias, para ter trabalhos mais divididos entre os gêneros, tanto no staff quanto, por exemplo, no elenco. É claro que você não necessariamente precisa modificar a história, embora a gente saiba aqui que hoje personagens femininas têm muito menos falas e essa é uma outra questão que precisa ser trabalhada, mas você pode também exigir, né, um ator tem a condição de exigir que os personagens secundários, terciários ou enfim, só a figuração com fala seja feita por mulheres ou por pessoas de cor ou por latinos, ou enfim, a pessoa pode escolher ali, pode fazer esse tipo de exigência. E não é uma questão realmente que modificaria as histórias, porque num filme você tem ali, uns 10 personagens, uma dúzia de personagens que seja, que são essenciais para o centro, né, para o core da história e que tem falas. Mas ao longo do filme muitas outras dezenas de pessoas falam, né, aparecem falando, e aí essas pessoas podem ser qualquer pessoa, né? Não necessariamente o gênero ou a cor vai, né, mudar alguma coisa ali, e por que não a gente deixar os filmes, né, os produtos de entretenimento mais parecidos com o que a gente vê no mundo real? É muito bom isso, pra todo mundo. E isso é tão doido que muitos artistas falaram depois do Oscar que eles sequer sabiam que eles podiam fazer esse tipo de demanda, né? Esse tipo de pedido especial, né, no contrato deles. Então, assim, depois que você joga a luz sobre uma questão, né, depois que você coloca isso de uma forma muito aberta na mesa, não tem como voltar atrás, né? Não tem mais o benefício da ignorância, do eu não sabia. Então, acredito que muita gente vai poder agora se aliar, vai poder, né, trabalhar para isso, para a gente ter uma representatividade maior. E hoje eu tô falando aqui principalmente das mulheres do gênero, né, feminino e também das transexuais. Acho que tem muito valor você aproveitar também a sua posição de destaque, sua posição de privilégio para fazer com que mais pessoas possam estar ali com você, sabe? Seja pelo exemplo, como a Greta Gerwig contou na revista Time, agora que ela é capa, uma bela capa por sinal, e uma entrevista muito legal também, que ela contou que ela tem conversado muito com jovens meninas, né, que querem ser diretoras de cinema, seja, por exemplo, você se certificando que, caramba, o seu filme que é super empoderador não vai ter um produtor que foi acusado de assédio, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu com a Gal Gadot, que ela nem chegou a se pronunciar, a falar realmente, mas já estavam trabalhando para que o produtor lá da Warner não tivesse mais presente no filme. E para encerrar esse vídeo otimista, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links interessantes para quem quiser se aprofundar. Tem a entrevista com a Greta Gerwig para Time, tem também uma entrevista com a Ava DuVernay falando de diretoras e diretores negros, que tem uma camada a mais aí que precisa ser analisada, né? E eu, Fernanda, no meu momento mais otimista, desejo que no futuro a gente não precise mais falar sobre essas questões, porque quer dizer que tá tudo resolvido, né? Que tá tudo bem, tá tudo certo. Mas enquanto isso a gente tem que falar sim, tem que falar de mulheres no cinema, na TV, nos quadrinhos, nos games, na cultura pop de forma geral, porque a cultura espelha a nossa sociedade, então é muito bom que todo mundo se veja ali também, né? É muito importante. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse papo e um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!